Hipacondríaca apresenta Surra de Lúpulo. Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Ludmilla, mais conhecida no Instagram como Hipacondríaca. E no programa de hoje nós vamos falar com o Diego Simão e mais um sobrenome que eu não sei pronunciar, mas ele vai dizer. Economista, sommelier, cofundador, cervejeiro e blender, que eu quero falar sobre isso também, da Coisa Linda, meus amigos. A espera acabou, a Coisa Linda chegou, Coisa Linda. Olha, eu vou ficar falando Coisa Linda o tempo inteiro, parece até propaganda da cervejaria, mas não é. Dá um alô aí, Diego. E aí, galera, quem fala aqui é o Diego. Foi só o que a Ludmilla falou, não tem muito o que falar. A única coisa que eu gostaria de emendar aí, dizer que eu sou manezinho aqui de Floripa com muito orgulho. Maneiro! Bem-vindo, Diego, e eu sou o Leandro, e hoje vocês podem me chamar do Zé Bonitinho das Inglesas. Diego, vamos falar o que a gente está bebendo aqui, porque a gente veio para cá para bater papo e beber boas cervejas. Diego, por favor, o que tem no seu copo? Na sua taça, né? Que eu tô vendo aqui que é uma taça. Então, tô bebendo uma 7 Ondas, que é uma Wild Ale com amoras e rosas. A ideia dessa cerveja aqui é representar o ano novo, né? A virada de ano novo. Então, cara, tipo, assim, Florianópolis não é muito difícil, né? Mas a gente morava de frente pro mar ali. E uma das coisas, assim, que sempre me marcou muito, assim, que na praia que a gente vive, que é na praia do meio ali, no continente, sempre tinha muita gente, assim, passando a virada do ano, né? E, cara, todo mundo de branco, pulando as ondinhas. Daí, na outra manhã, assim, a praia sempre tava lotada de rosa, assim, né? Porque era oferenda pra Iemanjá e coisa arada. E daí, tipo, quando a gente tava querendo fazer uma cerveja pra fim de ano, assim, isso sempre me veio à mente. Então, daí a gente fez uma cerveja que é com amoras, mas a ideia dela ser rosé, né? Então ela é rosa por conta da amora, e a ideia é de trazer uma infusão de rosas mesmo, né? Então ela, tipo, tem a amora, tem rosa, a gente trabalhou o blend pra ela ficar com uma acidez um pouco mais acética, assim, e bem carbonatada. Então foi uma cerveja, pra mim, é a imagem do fim de ano, eu tentei traduzir na cerveja, assim. Coisa linda. Ó, de novo. Foi sem querer, juro. Cara, tipo, é o tipo de cervejaria que ganha mais propaganda à toa da galera, tá ligado? Todo mundo fala, Coisa Linda, pô, Coisa Linda não pode falar mais. Eu vou te mandar um boleto, tá, Diego? Porque... Cara, de boleto eu já falo, não, pelo amor de Deus. E Lud, você aí, o que você tá cheirando e bebendo que eu vi aqui? Em homenagem ao nosso convidado, e vocês vão entender, quem já conhece a Coisa Linda vai entender já agora, mas quem não conhece vai entender ao longo do papo. Eu tô bebendo uma que vem na cesta das Alais. Ah, vocês podem achar que quem é? As Alais me patrocina, mas é o contrário, tá? Vem na cesta das Alais. Essa cerveja só vem na cesta, ou seja, eu quero comprar essa aí, Ludmilla. Não dá. Então vai lá e compra a cesta, ajuda os caras, porque o negócio é bom demais. É a Ibiraúna, safra 2020, e é a Imperial Porter maturada em barrica de madeira. Aí, ó, eu vou falando isso, o Diego já vai começando a tremer, ó. Maturação de 263 dias em barril de carvalho, refermentação na garrafa desde outubro de 2019, gente. Olha, o que eu posso te dizer, Leandro? Pausa dramática que eu gosto. Tá demais, tá demais. As Alás gostam, eles fazem umas cervejas muito boas. Então, assim, eu compro pouca coisa deles, que, assim, é mais difícil, assim, pra eu acabar comprando coisas, né? Mas as Alás, eu acho que é uma das poucas cervejarias que tá trabalhando muito bem, assim, o Wild aqui no Brasil. E você, Zé Bonitinho das Inglesas, conta pra gente o que você tá bebendo aí. Eu estou indo na contramão, enquanto vocês estão... aí e tal, eu tô bebendo um Orgulho Londrino. Caralho. Sobe o som e vamos aí, ó. Tô bebendo London Pride da Fullers. Cara, quanto tempo eu tava sem beber uma inglesa? A hora que eu vi tu levantando o copo e falou a entrada, eu pensei assim, tem coisa aí, né? E eu vi ali pela imagem, tipo, cara, não pode ser outra. Essa cor, né, cara?
Você vê, o cara é tão maluco, cervejeiro, sommelier, porra, o cacete a quatro, que o cara, pela cor e pela dica, pela dica maluca do Zé Bonitinho das Inglesas, ele já matou qual era o rótulo. Isso aqui é demonstrações cegas, hein, rapaz? Ó, o resto é sacanagem. Eu fiquei pensando, ou é uma Newcastle ou é a Pride, tá ligado? Tipo, pra mim era... Mas assim, é porque eu, cara, sou apaixonado na Pride. Mas apaixonado mesmo. Boa, cara. Cara, eu tomaria todo santo dia cerveja. Todo santo dia. Tanto que eu tô dentro da estrutura da mistura, né? E a gente faz uma parte de consultoria ali com eles, né? E uma das cervejas que a gente disse, não, a gente vai ter que botar no portfólio, vai ser, cara, algo muito inspirado na London Pride. A gente tentou fazer o mais aproximado possível pra ser uma best bitter de respeito, assim, cara. E ficou, velho. Animal, assim. Que legal, que legal. Aí eu sempre peço pra eles vender um barril aqui pra um bar que tem em Florianópolis aqui. Eu digo, olha, me faz pelo menos um preço mais barato pra eles poderem comprar. Eu vou lá tomar. Ainda não tá em garrafa, mas, meu, no chopp é bizarro. É uma cerveja que, nossa, eu gostaria muito de fazer um cone em casa só pra ficar tomando. Bom, gente, vocês sabem que estamos aqui no mês de abril, e o mês de abril é o mês de aniversário do Surra de Lúpulo. Aniversário da Hipacondríaca. No primeiro ano de Surra de Lúpulo foram muitas travessuras cometidas por Leandro. Conheci um capeta em forma de guri. E Leandro é o maior bagunceiro deste programa. E a Hipacondríaca fará 4 anos de existência. Vamos aproveitar a programação especialíssima do mês de abril, que na verdade é especial o ano inteiro, porque é feita para vocês. Leandro, assuma o controle deste programa, porque eu estou emotivo hoje. Como é o nosso mês de aniversário, eu só posso pedir a vocês, aos ouvintes, que encham o copo dos seus amigos. Ou seja, cara, sentiu vontade de beber uma cerveja? Indica o Surra de Lúpulo. Fala pra ele ouvir. Pô, o mamífero tá lá querendo começar a beber cervejas artesanais? Cara, a gente tem toda uma tríade de programas perfeitos para quem quer cerveja artesanal. O mamífero quer fazer cerveja em casa? Tem todo um caminho para ele saber cerveja em casa. Quer estudar mais? Tem escolas cervejeiras. Então indica para ele um programa do Surra de Lúpulo e a gente fica feliz. E também um outro presentinho tem aquele botão seguir que tem no Spotify, no Apple Podcasts e todos os outros lugares. Clica nele, maldito. Quebra essa pra gente e a gente te agradece muito. Como a nossa audiência é bastante ampla, Leandro acabou de falar isso, a gente tem gente que tá começando a beber, que já bebe muito. Vai de iniciante e curioso do meio cervejeiro até cervejeiro experiente, blender de coisa linda, sommelier e etc. Vamos começar bem do comecinho mesmo. Quem é o Diego? Assim, fala um pouquinho sobre você e de onde veio a sua conexão com a cerveja até chegar a coisa linda. Eu não vou conseguir parar de fazer isso, gente. Talvez nunca mais. Muito bom, a coisa linda agradece. Depois a gente vai tratar aí do pagamento do boleto. Boletos. Bom, eu acho que antes de tudo, eu sou manezinho, tá ligado? E o manezinho, né, tipo, aí, sei lá, o pessoal do Rio é tipo o trouxa, né, que é o cara que nasceu em Floripa, né? E, assim, eu sempre tive muito orgulho, bem, que agora tá meio tremida essa relação com Florianópolis, né? O pessoal voltou demais aqui naquela coisa. Mas, tirando isso, assim, cara, a gente tem uma cultura, assim, que é sensacional e, assim, mesmo com todos os defeitos que qualquer tipo de cultura vai ter, eu acho que a cidade em si, a cultura manezinha, ela é muito legal, né? Então, tipo, eu sempre tive muito orgulho disso. Eu sempre pensei que eu ia passar o resto da minha vida aqui, né? E logo depois que eu me formei em economia, eu botei na minha ideia que, assim, na minha cabeça, que eu ia, em algum ponto da minha vida, abrir uma empresa, né? E a segunda ideia, além de ser uma empresa, eu queria que fosse uma empresa que era uma marca que representasse Floripa, né? E dentro dessa história, desse meu desejo, né? Tipo, eu fui com aquela ideia miserável de achar que fazer cerveja ia ser uma boa ideia, tá ligado? E daí lá em 2012, mais ou menos, eu e meu irmão, a gente bateu o martelo e a gente decidiu que a gente ia abrir uma cervejaria, né? E assim, mais ou menos 2011, assim, né? Então daí a partir de lá eu elaborei um cronograma, né, pra gente pesquisar como é que a gente ia fazer, e desde então, tipo, claro, a gente já gostava de cerveja artesanal, Florianópolis aqui, com a proximidade de Blumenau, a gente, cara, o Oktoberfest já começou a ter cerveja
cerveja artesanal, no dia a dia, que o acesso era muito fácil, né? Ainda na ideia da Eisenbahn. E essa ideia foi evoluindo e a gente marcou um desenvolvimento, né? Então daí eu viajei, primeiro a gente fez uma viagem para Europa, tentar entender as cervejas artesanais de lá, né? Daí a gente, claro, ficou mais impressionado em Bruxelas, né? Óbvio, né? Aí a gente, né, tomou aquelas cervejas estragadas lá e tal, né? Daí a gente, que loucura, isso aqui e tal, né? E daí eu, beleza, fizemos isso daí. Daí, no final de 2012, comecei a fazer cerveja, né? Já tentando, olhando para aquele modelo da Bélgica, né? 2013, eu sabia que eu tinha que fazer curso, então fiz curso de produção caseira. Depois eu fui para sommelier, fiz o sommelier da Domens, né? Na época era no Senac, em Campos do Jordão, cara. Era loucura. Caraca, você saiu daí e foi pra Campos do Jordão. Naquela época tudo era mato, né? Não tinha curso em qualquer lugar, né, cara? Não tinha condição. E até na época, eu lembro que eu tirei um final de semana e fui pro Rio de Janeiro, que eu queria conhecer, que eu nunca tinha ido direito lá. E daí, tiramos um final de semana, desci ali a Dutra, fui pra lá. Mas assim, foi bem legal. E daí depois, logo depois do curso, já fui pros Estados Unidos. Daí tinha marcado de ir pra lá pra olhar o mercado americano. E quando eu voltei pra Floripa, né, marquei de fazer uma viagem todo o interior de Santa Catarina, visitando... Cara, visitei 27 cervejarias, um negócio assim. Aí estudei, fiz cerveja. E em final de 2014 a gente abriu a Coisa Linda, né? Do início da decisão até abrir foram 3 anos praticamente. Exatamente. E nesse meio tempo a gente foi elaborando o nome, foi elaborando a imagem, o que ia ser a nossa missão da empresa, né? E desde o começo a gente queria fazer cervejas que representassem Florianópolis. Cara, no começo a gente começou fazendo algo extremamente disruptivo pra época, que era fazer Witbier e Hop Lager. Tá ligado? Era muito mato, assim, né? O Witbier era... Nossa, olha que novidade. E a gente fez essas cervejas porque a gente acreditava que eram cervejas que, pela drinkabilidade, iam casar muito bem com... a gente botou uma coisa na cabeça. A gente vai fazer cervejas simples que a gente vai poder tomar na beira da praia. Então, a nossa ideia é um pouco isso. A gente tem que poder tomar essa cerveja em Florianópolis. Então... a gente começou a fazer isso e, ao mesmo tempo, a gente começou a desenvolver as cervejas ácidas, né? Desde 2012, a gente já comprou breta, traficou breta da Europa pra cá, fez um monte de rolo e foi brincando, mas essa história da breta, ela só combinou com a primeira cerveja comercial em 2016 e somente em 2018 que a gente parou de fazer todas as outras cervejas e foi fazer só a cerveja selvagem, que é por onde que a Coisa Linda é conhecida hoje em dia, né? Sim. Só depois que a gente decidiu fazer somente cerveja ácida, que era nosso planejamento, mas até lá a gente tinha que consolidar a tecnologia, a metodologia, porque a gente não podia simplesmente copiar o que o pessoal da Bélgica fazia, a gente tinha que adaptar isso para as temperaturas daqui, né? Então levou tempo, mas no fim a gente chegou onde a gente queria, assim, tem mais caminho para percorrer, mas assim, a gente está satisfeito, de pouquinho em pouquinho a gente está indo para onde a gente quer. Ótimo. Legal. A gente conversou com a Silene Saurin, um papo maravilhoso no nosso episódio 39. Eu escutei. Escutou? Claro. Bom. E aí foi um papo maravilhoso. Então, como você ouviu, a gente falou bastante do terroir e da tão sonhada Escola Brasileira de Cervejas, né? E aí o que a gente queria saber é o quanto você acredita que o que vocês fazem em Floripa é um bocado da construção desse sonho, dessa Escola Brasileira de Cerveja. Então, cara, até outro dia eu tava escrevendo um texto que eu queria mandar pra Bia lá, que eu falei que eu ia mandar um texto pra ela, né, pra Bia Mônica. E muito do meu texto eu tava me baseando um pouco na ideia da que a Silene falou, né? E eu me lembro muito, assim, que quando a gente fez o curso de sommelier, né, quando eu terminei o curso, a Silene foi lá fazer o fechamento do curso, né? E ela falou um negócio pra gente que era assim, quem vai poder trabalhar e vai ser parte importante do processo do aparecimento de uma escola cervejeira brasileira são vocês. Então, assim, por mais que a gente esteja falando de terroir e tudo mais, depende muito da gente em estabelecer a necessidade e a vontade de criar um terroir brasileiro. Porque o terroir brasileiro, ele tá aí, ele existe. Ele é uma coisa que, cara, é inevitável. Mas ele não vai existir se a gente não botar, né, a cara ali e tentar fazer, né? E, cara, eu escutei muito, assim, de muita gente dizendo que era loucura o que a gente estava fazendo, sabe? A gente escutou bastante isso no começo. Mas eu
eu coloquei para mim que, independente do que saísse, aquela cerveja que ia sair, ela ia representar o que ela poderia ser sendo feita aqui em Florianópolis. Sim. Então, quando a gente faz isso, e a gente, obviamente, vai ficar refém do resultado, isso quer dizer que o resultado ele é legítimo, né? Sim. Então, a gente está trabalhando no ponto onde o que a gente está fazendo é o que vai acontecer, o que vai ser possível ser feito. Então, eu não estou controlando, por exemplo, temperatura, né? O que tiver que acontecer, vai acontecer. Então, a cerveja mais simples que eu faço demora 1 ano para ficar pronta. Por quê? Porque a gente deixa ela passar o mesmo período de tempo, todo ano, para que ano a ano a gente possa comparar o resultado. Então, a gente tem uma comparação temporal entre cada ano do que pode acontecer. Então, se a gente consegue dizer que essa cerveja representa um certo período de tempo e que ela geograficamente só vai acontecer aqui, a gente está falando realmente de um terroir. E a gente está falando de um terroir usando leveduras locais, temperaturas locais, né? E a gente está cada vez mais correndo atrás de insumos locais, né? Então, tipo, amora, essas coisas a gente tenta pegar de produtores locais. A gente vai... tem um planejamento aí de 5 anos para a gente começar a plantar uva e começar a fazer cerveja com uva, mas que a gente plantou aqui, tá ligado? Que maneiro. Ou então a gente está criando abelhas nativas que são somente de Florianópolis, não somente, mas que são de Florianópolis, produzir mel dessas abelhas nativas para usar nas nossas cervejas. Então a gente está fazendo todo um caminho que é demorado, mas no intuito de cada vez mais que cada garrafa que a gente faça leve um pouquinho de Florianópolis pra frente, tá ligado? Porque a gente tem orgulho disso e a gente quer que cada cerveja represente mais e mais Florianópolis, né? Então esse é o nosso objetivo, né? Fazer cerveja que represente Florianópolis. Então o terroir tá ali, a gente só tem que usar ele, né? Com certeza. Pegar um ganchozinho que você trouxe aqui, que na verdade já aconteceu com, se não me engano, outros 2 convidados que nós tivemos aqui, que foi a Zapata, lá em Porto Alegre. Inclusive eu tive lá na fábrica deles em janeiro do ano passado, antes de dar essa merda toda que estamos vivendo. E o pessoal da Voz. Ou seja, em algum momento, a Zapata veio aqui, conversou com a gente e falou assim, a gente chegou fazendo cerveja extrema, fazendo cerveja que as pessoas... A gente estava muito convicto do que a gente queria fazer, mas as pessoas não sabiam beber aquilo ainda. Aí tiveram que voltar atrás, fazer cervejas provocativas, mas que tivessem mais adequadas ao paladar daquele momento, daquele início. Você também acabou de falar que começou com a Vitibir e uma Hop Lager, se não me engano. E a Voz também, em algum momento, falou assim, eu vou fazer uma IPA, porque todo mundo faz IPA. E depois eles falaram, não, cara, eu vou fazer Lager. E acabou. E eu vou ensinar as pessoas a beberem e entenderem que é importante, que Lager é bom pra cacete, que é a origem do negócio, que tem leve, que tem pesada, que tem forte, que tem intensa. Enfim, então eu acho que tem uma construção quando a gente fala de marketing, construção da marca, mas tem uma construção da persona da cervejaria de fato, que você começa num caminho que não necessariamente você precisa capinar nele eternamente, você pode mudar de ideia, ou esse é só um passo para eu alcançar o lugar que eu queria alcançar, que no caso de vocês agora são as cervejas ácidas. Então tem sentido isso que eu falei pra você, não falei uma maluquice tremenda. Não, com certeza, assim, tanto que, assim, principalmente a Avos, assim, a Voz, né? Cara, eu acho um projeto sensacional, né? E ele focou num negócio e é isso que eu vou fazer e ponto. E cara, tipo, tem consequências benéficas e maléficas ao mesmo tempo, mas aí cabe ao empreendedor saber dinamizar e dimensionar tudo ao ponto de se fazer valer a pena, sabe? Vale, né? Hoje a gente tem um mercado aí que, por mais que seja pequeno, né, ele é possível de se sustentar, né? Só tu não vai pensar que tu vai virar uma Ambev, tá ligado? Porque não é isso. Tá, tipo, o meu planejamento de vida é viver em Floripa. Então, tipo, se eu conseguir viver em Floripa, tá ótimo, sabe? Mas é claro, a gente quer muito levar Florianópolis pra fora, né? A gente tá olhando pra exportação, a gente tá olhando pra tudo, mas ainda assim, a gente tá fazendo isso no que é dentro da nossa capacidade. Mas o que eu vejo, assim, que tu falou, eu acho sensacional que a gente tem alguns exemplos nacionais, né, que realmente eles conseguem construir uma marca, mas porque ela é legitimada pela personalidade dos atores envolvidos, né? Porque aquilo é legítimo, aquilo é real, é verdadeiro. Então, assim como as Alás, podemos trazer até o exemplo da própria Bamberg, por exemplo. A gente tem ali pessoas que se identificam com a causa, não foi um nome inventado porque achou que ia ser uma marca legal de ser trabalhada. Não, é porque ele curte aquilo, porque
o pessoal da Zapata quer ser uma cervejaria rural, porque a Zalaz quer ser uma cervejaria rural também, tá ligado? Sim. E a Angus quer fazer lager, e eu acho lindo, tá ligado? Eu acho que a gente tá chegando ao ponto que a gente tem algumas cervejarias que estão conseguindo demonstrar essa característica, que é mais importante do que o que ela vai fazer. Então, eu acho que é uma maturidade na forma de olhar que é emocionante. Assim. Perfeito. E eu acho que isso encaixa muito com quem é o consumidor de cerveja, né? Ainda mais de cerveja artesanais, né? Cervejas especiais, vamos chamar assim. Porque, assim, a gente não é preso a um único estilo, a uma única fórmula, a uma única receita. Se fosse, a gente estaria bebendo Heineken para sempre. A gente estaria bebendo, sei lá, Beck's para sempre. A gente estaria bebendo... Brahma para sempre. Escancarol para sempre. Assim, a gente estaria bebendo cervejas que tem um paladar um pouquinho mais elaborado para sempre. Mas não, a gente quer variedade. E quando a gente cai nessa coisa de que o que o mercado aceita e abre mão dessa identidade, na verdade você não está entregando o que o mercado quer. Não é o que ele aceita, é o que ele quer experimentar. Ah, isso, é. Né? Então você entra nessa roda. E é um caminho muito perigoso, né? Porque quando tu faz o que o mercado quer, tu vira numa competição que tu tá entregando commodity, tá entregando preço e, tipo, IPA já virou commodity, tá ligado? Então é muito foda tu entrar no mercado e se distinguir. Eu vou fazer só IPA. Pô, beleza, daí temos alguns exemplos, mas, cara, ainda assim é um mercadinho desgraçado, né? É isso aí. Meu Deus, vocês estão me atacando à toa, eu sou do bem. Hipacondríaca. Nós começamos o Surra de Lúpulo, como a gente falou, há quase um ano e prometendo ser os mais curiosos possível para trazer informações quentes para os nossos ouvintes. Então explica pra gente o que é alambique, né? Alambique e de onde veio essa paixão pela criação de cervejas ácidas? É bom dizer que alambique, ela é uma cerveja espontânea, típica e somente produzida na Bélgica. Então ela é uma cerveja que ela representa o terroir microbiológico do que aquela microbiota que está lá naquela região específica do centro da Bélgica pode produzir em cervejas espontâneas. E quando a gente fala espontânea, né, são cervejas que têm um mosto, né, e ela recebe as leveduras, né, os micro-organismos, né, bactérias e, cara, tipo, tem um estudo aí que fala que tem mais de 1000 tipos de micro-organismos na fermentação de uma alambique, né? Então eles fazem um processo que é muito típico local, que eles vão ter uma complexidade de malte que é através de uma metodologia de mostura que é muito típica deles. A inoculação e o processo de inoculação é uma metodologia muito típica deles também, né? E sem falar que, tipo, tem gente que não apenas produz o mosto, tem aqueles que só compram o mosto de outras pessoas, né? Então eles compram o mosto inoculado em outras cervejarias e fazem a fermentação em seus locais e depois faz o blend. Então é o resultado da microbiota local, é isso que é alambique, né? E quando a gente fala de cerveja ácida, tem N tipos de cervejas ácidas. Se a gente for olhar para o mundo ali da Bélgica, a gente pode citar outro exemplo extremamente famoso, que são as Flanders, ou as Old Bruins. Aí temos 3 cervejas ácidas complexas, eu acho que a gente pode falar melhor assim, ácidas complexas, que são nativas da Bélgica. E no resto do mundo, tem muita gente fazendo cervejas ácidas complexas, espontâneas, wild ales, fermentações mistas, né, e de diferentes formas. E fora da Bélgica, não existe um país onde ainda, né, essa wild ale tomou corpo para ser chamada uma coisa regional, né? Então, os Estados Unidos têm algumas iniciativas, como o método tradicional, que é uma cópia. Eles estão fazendo uma cópia da metodologia belga para saber o que a microbiota faria lá nos Estados Unidos. Aqui, por exemplo, eu não adotei essa metodologia. Eu até pretendo fazer alguma coisa parecida, mas não quero copiar a metodologia. Eu acho que eu posso usar mandioca para trazer açúcares complexos que não necessariamente eu preciso de um turbo de mash, né? Então a minha ideia não é copiar, né? Minha ideia é, tipo, qual que é a minha principal lição que eu tirei lá da Bélgica? Faça a cerveja como ela tem que ser a partir dos micro-organismos locais. Aquilo que tiver que ser, será. Ponto. Se é melhor, se é pior, cara, tipo, é uma questão de gosto. Mas a tua cerveja não tá parecida com uma alambique. Cara, não é pra ser. E quando a pessoa diz, não, mas a tua cerveja tá muito parecida com uma alambique. Porra, obrigado pelo elogio, mas não é uma alambique.
Entendi. Mas então, assim, talvez esse mundo das cervejas ácidas complexas seja o maior cu de encrenca que tem no mundo cervejeiro, porque é difícil de tu definir, tá ligado? É verdade, é difícil definir. Tanto que as pessoas sofrem muito em concursos para fazer avaliação de cervejas ácidas complexas, porque às vezes uma cerveja ela pode ficar cética demais, vamos dizer assim, para a percepção do juiz, mas aquilo é o que é mais normal para aquele tipo de cerveja que vai ser feita lá em Buenos Aires, tá ligado? Ou no Nordeste, que seja, tá ligado? Mas aquela cerveja tá linda, tá perfeita, mas ele acha que por conta do estilo belga não pode ser assim. Então, tipo, tu tens aí todo um problema de espectro de avaliação que vai demorar aí, sei lá, décadas para ser resolvido, né? Porque são estilos que a gente vê ser criado, não serem criados, mas cada cerveja em cada local geográfico vai ter uma característica, né? Então a gente vai ter que esperar muito tempo para isso acontecer. E como eu falei, é uma encrenca danada. Avaliar isso aí é uma encrenca danada. Mas eu fiquei, assim, extremamente feliz porque tipo, a gente mandou 3 cervejas para a Bélgica esse ano lá no concurso, né? Do Brussels, né? É a segunda vez que eu mandei cerveja pra lá. E todas ganharam notas muito boas, assim. E a gente ganhou uma prata em Sours lá. Porra, foda, assim, sabe? Tipo, é que nem ganhar jogo na casa do adversário, né? Eu achei muito foda, assim. E eu lembro, assim, que uma coisa que eu fiz questão que eu acho, assim, que é a mais legal de todos é que o que ganhou lá foi a Praia do Meio. E a Praia do Meio é uma cerveja que é feita com as leveduras locais aqui da região da Grande Florianópolis, refermentada com as temperaturas locais, e não tem fruta, e não tem nada. Então é o resultado da microbiota local que impressionou o juiz, tá ligado? Sim. Então, que é muito mais legal do que tu, eu vou botar amora, vou botar uma fruta europeia, tipo, que me irrita um pouco, sabe? Isso aí me irrita ainda. O examinador valorizou a impressão digital da tua região, que é uma coisa que você quer carregar dentro da tua cerveja, pelo que você já explicou pra gente aí. Isso, e é isso que é emocionante. E essa é a questão entre cervejas ácidas complexas, Wild Ales e Lambic. O que é importante é isso, como é que é a microbiota local. E eu quero muito que, assim, né, eu tenho dado muita aula sobre como fazer cerveja ácida, né, e curso, palestra. E eu vejo muita gente se empolgando em fazer isso. Então, eu quero ver muito, assim, que daqui a alguns anos a gente tenha mais coisas lindas espalhadas pelo país, sabe? Mais alás, mais outras cervejarias que pensem dessa maneira, né? Para que daí a gente chegue naquilo que a Silene falou, né? De ter um estilo brasileiro. Assim, e às vezes não é nem um estilo, pode ser vários, porque às vezes em cada região a gente vai ter uma tipicidade sensorial que é de cada local. E isso seria animal. Aqui em Floripa tem outra cervejaria, também só de cervejas ácidas complexas, que tá abrindo agora. Eu tô torcendo pra eles darem certo. Porque imagina, ter 2 aqui ia ser muito massa, sabe? Muito legal, maneiro. Muito legal. Você está falando muito de mercado e de novas cervejarias que estão abrindo e tal. O que você acha que esse mercado de cervejas especiais pode aprender com o mercado de vinhos? Cara, muita coisa. Muita coisa. Eu acho que a gente tem que aprender muito a se aproximar da gastronomia que nem o mundo do vinho fez. Totalmente, desculpa. Enfim, eu só quis fazer o cheering up, totalmente. Não, terrível. A gente é muito ruim. Tanto que até uma das coisas que eu gostei, até foi um podcast de vocês que a Carolina Oda tava falando, sabe? Eu acho que ela é uma das pessoas que mais entende de mercado em termos de relação com restaurantes. Sim. E, cara, a gente conversa muito pouco com a gastronomia, sabe? E a gastronomia, tipo, a gente pode tirar por letra que a maioria dos chefes é ignorante em relação à cerveja. Então a gente tem que saber chegar nessa galera, tá ligado? E assim, não é só isso, é como é que a gente vende também pro mesmo tipo de gente que consome vinho. E assim, tem coisas que a gente não faz, sabe? Tipo, como é que uma vinícola consegue vender vinho pra médico? Eles vão nos congressos de médico, vão lá e dão uma palestra à toa, tá ligado? Sobre como está a produção do vinho. E isso desperta a vontade do cara ir lá comprar o tipo de vinho que o cara tá fazendo. Então isso é uma coisa que a gente também tem que fazer. E onde que a gente vai entrar? Então, assim, tem N coisas. E não é só isso. Eu vou dizer outra coisa que, assim, né? Tem o mundo do vinho, que é o vinho do mercado, que a gente conhece, etc. Mas tem um outro mundo do vinho, que é muito mais desconhecido da galera em geral, que é o mundo do vinho orgânico. E o pessoal faz tudo com questão orgânica. A fermentação é espontânea, é vinho selvagem, é uma coisa que eu tenho, assim,
Eu fiz uma viagem até para Bento, uma das poucas viagens que eu fiz na pandemia foi para Bento Gonçalves para ver a Vindima, conhecer a galera lá, porque eles têm metodologias de produção que muito se aproximam da minha, né? Porque eu, cara, trabalho com madeira. Passei o dia hoje mexendo em barril de madeira aqui, consertando, fechando, preparando para receber e tal. Então minha vida é mais ou menos a deles. Assim. Então, cara, tipo, o mundo do vinho é sensacional. A gente tem que aprender como vender, como se apresentar para certos mercados, como se relacionar com a gastronomia e metodologias de produção em relação ao mundo da cerveja ácida complexa tem muito mais a ver. Eu vou aprender muito mais com eles em tecnologia de produção do que com o pessoal que faz isso. Para mim, essa é a minha realidade. Cara, e eu acho que assim, concordo plenamente, e eu acho que ainda tem, eu não sei se é uma percepção errada minha, porque eu sou apenas um consumidor, mas a sensação que eu tenho, e eu não sou tão inserido no mundo dos vinhos assim, a percepção que eu tenho é que o universo da cerveja ele é muito mais amplo. Então, enquanto o vinho, assim, eu comecei a ouvir falar de blend de uvas, como eu falei, eu não sou inserido no mundo do vinho. Eu tenho um querido amigo que é apaixonado por vinho e ele começou a falar comigo sobre blend de uva, sei lá, tem 2 anos. Não tem muito tempo, sabe? Enquanto a cerveja você tem já de cara as escolas, as misturas, tudo isso, né? As grandes variações de estilos, variedades de estilos que existem. Então, assim, a gente tem um universo mais até amplo para explorar. Se a gente começar a aprender com eles, como eles já trabalham esse micro-universo deles e trabalhar no nosso macro... É que assim, né, na verdade, tipo, até o mundo do vinho, ele é tão complexo quanto o mundo da cerveja. É porque em vez deles terem escolas, né, eles têm terroirs, né? Uhum. Então, tipo, dentro da França, tu tem lá a região de Bordeaux, de Borgonha, da Alsácia, da região da Champagne, tem a região do... tem 50 mil regiões, sabe? E como é que eles comunicam isso? Como é que eles conseguiram, né? Claro que tudo isso, na questão do vinho, tem uma questão histórica que é muito melhor trabalhar. E depois, assim, ó, depois da... Cara, é que a gente teve uma bomba atômica que caiu no mundo da cerveja, que foi as Pils. E em 1800... Mas foi uma bomba atômica, porque tipo, em 1840, 50 e tal, caiu aquela bomba da Pilsen. E, tipo, ela deu uma explosão que foi dizimando aquelas histórias todas que a gente tinha, que estavam muito claras, de pequenos produtores e várias escolas cervejeiras, tá ligado? E vários estilos. Tanto no Brasil, que a primeira cervejaria foi lá no Nordeste, né? Com a invasão holandesa, né? Muito tava se colocando... controvérsia. Tem. E vocês, e é um de vocês, né? Vocês fizeram... Nosso não! A gente só trouxe a Pemba, mas assim... O programa do Sérgio Barra, assim. Eu escutei. Daí, tipo, eu achei assim que, tipo... O brasileiro tomava muita cerveja escura e depois dizimou. Tu tinha porter, tu tinha stout, tu tinha um monte de produção que era bem diferente só desse tipo. Então a gente tem aí uma explosão, acabou, dizimou com muita coisa e agora que tá voltando. Então todo aquele esforço de como se falar de cerveja se modificou de 1850 até 1980 para daí sim voltar a se falar das outras escolas. A gente tem uma questão histórica aí muito complicada. Eu me lembrei de uma postagem que eu vi há alguns anos atrás. Eu não sei se você estava envolvido, mas eu acho que sim. Numa maluquice que a Overhop propôs e jogou um barril no mar com cerveja para envelhecer. Você tá nesse assunto, não tava? Sim, eu estava lá jogando. Exatamente. Estava lá eu jogando. Esse barril tá lá ainda, essa cerveja vocês perderam, tipo, acabou a localização? Foi perdida, porque assim, o barril, ele tava com alguns problemas e depois que ele afundou, ele tinha algumas coisas que estavam tambadas com cera. Eu acho que pela contrapressão ou pela atividade de alguns animais marinhos, furou o barril e daí trocou a água do mar com cerveja. Entendi. E daí deu ruim, assim. Mas a ideia era legal, porque a gente fez um mosto comum e inseriu lá flores e frutos do local, para que aquilo contaminasse a cerveja e fizesse a fermentação. Uhum. E daí a gente estava contando com a temperatura debaixo d'água para uma fermentação lenta. Mas daí não rolou, não deu certo. Mas era porque, tipo, também era barril velho, não deu muito certo. Não, sem dúvida. Mas você viu como é que isso ficou na minha cabeça. Isso deve ter...
Pô, um ano tem de pandemia? Tem, sei lá, quase 2 anos, talvez? Deve ter uns 3 anos já. Aí, olha só. 3 anos. Ficou na minha cabeça isso. Eu falei, cara, será que o barril tá lá? A gente tira esse barril e vamos beber, mas já foi. Já roubaram, né, pra variar. E a outra coisa que, antes da gente partir pro encerramento, que o assunto contigo é muito bom. Tá certo. Eu sou fascinada em blend, tá? Mas eu sou fascinada do jeito errado, porque eu sou essa pessoa que na infância misturava Coca-Cola com Fanta. Já tá valendo, ué? Mas é o que todo mundo fazia, né? Pois é. Dá um tutti-frutti. Podia ser uma Fanta uva, né? Exato. E aí, o que acontece? Eu tinha um amigo aqui no Rio que tinha um bar, fechou. Infelizmente, a pandemia dizimou esse bar, que era um querido demais. E eu falava pra ele, cara, vamos em tal lugar, porque eu quero fazer um blend, eu quero misturar cerveja lá. Eu falava pra ele, vamos misturar aqui no seu bar. Ele, isso aqui não combina. Isso aqui que tem aqui não combina com aquilo. Eu falei, foda-se. Eu compro. Enfim, explica pra gente essa história do blender, né? Do que é essa coisa de saber essa, sei lá, essa proporção. Eu vou te dizer que antigamente, né, a Coisa Linda tinha um bar da marca aqui em Coqueiros, né? Aqui em Florianópolis, no bairro Coqueiros. E a gente tinha lá 20 torneiras. E tinha época que eu tinha 12 torneiras de cerveja da Coisa Linda. E ali foi um local que eu consegui trabalhar muito essa questão do blend. E como é que funcionava, né? Tipo, um exemplo que eu gosto de dar é da Praia da Saudade Sassafrás. A Praia da Saudade Sassafrás é uma cerveja que ela é uma Wood Aged Sour que passava tempo em barril de sassafrás. E essa cerveja ficou um bom tempo no barril. Só que essa madeira, ela é muito forte. Então, o que eu tinha que fazer? Essa cerveja eu tirei todo do barril e eu blendei com Praia do Meio, que era uma base mais limpa. Mas para tirar aquele excesso de madeira, eu tinha que trazer mais cerveja base para diluir o gosto da sassafrás. Beleza? Esse foi o primeiro blend. Primeiro blend a gente nunca esquece. É mais a metodologia, mas eu cortou lá, fiz o primeiro corte, né? Fiz o blend. E achei que aquela cerveja ela podia melhorar. Eu tinha uma cerveja que era uma cerveja que a gente chamava de bucica azeda. Que bucica é cachorro aqui em Florianópolis e cachorro meio bravo a gente chama que ele tá azedo. Aí a bucica ácida lá, ela era uma cerveja que eu fiz um experimento que era deixar o barril cheio só pela metade para ele produzir mais ácido acético, e ela tinha uma pegada assim que nem uma acidez acética de uma Red de Flanders daquelas vintage, sabe? Que ela é um acético bem vinoso, assim. Então eu tinha aquela cerveja e do nada, que nem tô assim, mas esse nunca vai funcionar. Eu fui lá e botei um pouquinho daquela cerveja no blend da sassafrás. E pra minha surpresa experimentando, o ácido acético criou uma conjunção ali de lua e coisas aradas e puxou um limão que lembrava assim um limão siciliano, sabe? Porque a acidez acética junto com o sassafrás lembra algo como citranol, que lembra sabe assim, um limão, uma coisa. Então, tipo, blend é uma questão de conhecimento, de não, eu quero a Praia do Meio, só que eu tenho um barril que ele tá mais rústico, com mais gosto de vômito de neném, de terra, coisa arada, e outro que tá com mais gosto de abacaxi. Só que o meu trabalho, o que é? Eu quero trazer complexidade. Aquela cerveja que parece intragável, junto com a outra, vai criar uma outra pessoa. Então o blend vem nessas situações de que é tu criar uma nova cerveja através de duas. E veja, né, que cada barril ele acaba dando uma cerveja diferente. Então eu tenho que trabalhar entre os barris para constituir o blend final, né? Sim. Então cada cerveja acaba tendo uma alma que é assim, né? A gente está falando, né? Não, o micro-organismo faz a cerveja, mas através do blend eu pego o trabalho de cada colônia, de cada micro-organismo e consigo fazer a cerveja que eu quero. Então, tipo, o blend vem no sentido de tu pegar várias cores e pintar um quadro, né? O blend é o trabalho de tu conhecer a tua produção e criar o blend. Então o blend ele é uma questão muito complicada, porque em cada local tu vai ter uma metodologia de blend que vai se adaptar à tua realidade. Então, tipo, não é um conhecimento universal, é algo muito próprio de cada produção. Foi bonito que você falou, que o blend é a mistura
que vai virar um quadro. Desculpa que eu sou memória recente leve. Mas é bonito isso, né? Tipo, essa construção. E a gente agora, pessoal, acabou de aprender com o Diego, que é economista, um pouco mais sobre análise combinatória. Se eu tivesse aprendido análise combinatória falando que uma cerveja num barril misturada com outra vai virar uma porrada de outra coisa, talvez eu, naquela idade, tivesse me interessado um pouco mais por matemática. A gente aqui é assim, gente. Quando o papo é bom pra caceta, ele voa de um jeito desacreditado. Mas vamos lá. Pra gente ir caminhando pro final do nosso papo, a gente queria saber quais são os próximos passos ou planos que a Coisa Linda, meu Deus, está preparando para surpreender os consumidores aqui em 2021 e para frente. Primeiro, esse ano a gente vai finalmente ter a nossa própria fábrica, né? O que vai trazer uma possibilidade muito maior de trabalhar com mais facilidade, né? Então a gente está montando o espaço, né, onde vai receber o mosto, fazer a fermentação e daí envase, coisa arada. E por conta disso, daí a gente tem muito mais liberdade para criar. Então, a gente quer chegar ali por 2022 ou 2023, ali mais ou menos 12 rótulos, um para cada mês, que vai ser sempre repetido, e mais 12 rótulos que vão ser variações, né? Então a gente pretende ter cada mês um rótulo, né? E só que também o que a gente quer fazer é construir uma cerveja que ela seja de acesso, que seja tipo, sei lá, uma Old Traditional Saison ou uma cerveja que tenha fermentação mista, né, no caso, né? A gente até pensou algo que fosse mais pro caminho de uma Urval, né? Mas a ideia é fazer uma cerveja mais simples, com menos tempo de barrica, para ser uma cerveja de entrada, né? Porque todas as cervejas que a gente faz são sempre muito longas, muito complicadas, então, tipo, isso encarece pra gente, porque tem tempo de armazenamento, coisa arada, né? Então, é um processo bem ruidoso, assim, bem complicado. Então, a gente quer fazer algo mais simples, fazer uma cerveja de entrada, e daí a gente vai começar a brincar com os meses de abelhas locais, uvas locais, isso mais para 2023, e cada vez mais a gente vai incluir insumos que são originários da cultura indígena local, né? Então a gente está em constante pesquisa com isso. Então a gente está cada vez mais se aprofundando no nosso terroir aqui, né? Então as novidades são novas histórias que com o tempo a gente vai contar, né? Essa é a nossa vontade, né? E inclusive, quem sabe lá por 2023, 2024 a gente começa a trabalhar também com outras fermentações, porque a gente quer fazer vinhos espontâneos, né, com uvas locais e cidras também. Então a gente quer trabalhar outros insumos, né? Porque a 100 quilômetros da gente, aqui em cima da serra, tem produção de maçã da com pau. Então, tipo, a gente quer se aproveitar desses insumos que não tão longe da gente para ir brincando cada vez com mais coisas. Irado. Porra, demais. Se você deixar, eu fico fazendo mais 45 perguntas, mas enfim, eu acho que você tem que voltar pra cá. Agora é uma pergunta piada, porque isso já rolou no meio cervejeiro e eu sou a pessoa da piada fácil, tá, Diego? Vamos lá. Manda ver. Cadê o Clube Coisa Linda? Porque eu entrei no site hoje e falei, eu vou assinar essa merda. Eu vou assinar o meu... Nossa, a minha falência, a minha bancarrota. Como é que Mas tá atrasada, né? Já foi. Pois já. Você Tá brincando? não tô, não. Mas já foi? Só Já, quem assinou claro. lá aqui atrás acabou, é isso? Sim, porque assim, o que acontece? A gente consegue lançar o clube só uma vez ao ano, né? Porque é difícil pra gente... O clube, ele não é mensal, né? Ele é tipo, ele assinou e ele vai entregar nesse ano que foi posto, né? E, cara, tipo, foi bizarro esse ano, porque assim, a gente abriu a primeira cota pra quem já era assinante do primeiro ano. Aí, cara, deu 48 horas, aquela cota acabou. Depois, quando a gente abriu pra todo mundo que tava esperando e coisa nada, não deu 24 horas, acabou igual. Então, tipo, o clube, a gente abriu, acabou, assim, mas foi bizarro, assim, tanto que a gente tava tentando ampliar um pouco a produção para ver se a gente conseguia, não deu, mas para esse ano a gente vai ampliar a produção para que a gente pode até anotar, a gente vai fazer a abertura do terceiro Clube da Coisa Linda no dia 14 de julho, que é o dia do aniversário da Coisa Linda. Então a gente tá se organizando para que todo ano, no aniversário da Coisa Linda, a gente abra o Clube da Coisa Linda. Então daí a gente, a partir
partir daquele dia vai ser dia de assinatura. Um pouco antes para quem já é assinante e daí depois para quem quer entrar. Mas esse ano a gente vai ampliar o volume, né? Que a gente, foi bizarro, assim, a gente não esperava vender tão rápido, sabe? É bizarro e é muito bom, assim. Não, né? E é engraçado que a piada que eu ouvi no meio cervejeiro foi: eu agora não posso fazer mais nenhuma compra porque eu assinei o Clube Coisa Linda, ou seja... E mesmo assim esgotou. Olha que coisa maravilhosa, né? Não, e mesmo assim acabou. Ou seja, tem crise no nosso país? Não tem crise, não. Não tem. Esse Brasil é uma coisa linda. Sem querer ofender essa cervejaria, pelo amor de Deus, é só uma brincadeira. Não, tem coisas assim que a gente não consegue evitar, né? Porque, imagina, né, o ano passado, né, nos últimos 12 meses, a gente vendeu 4 mil litros de cerveja. Qualquer brew pub no Brasil faz 4 mil litros por mês. Lá do interior de Santa Catarina faz. E a gente consegue produzir muito pouco, então nosso custo ainda está muito elevado. E agora, quando a gente conseguir aumentar a produção e tal, a gente vai conseguir fazer cervejas de mais acessíveis e tal. Mas, assim, o clube é uma ideia muito de, brincar com o que é mais especial, né? Porque a gente sempre vai ter uma quantidade muito baixa de assinantes. Então, ali é onde eu posso botar insumos legais. Então, esse ano, por exemplo, a segunda entrega vai ser só com cervejas que são em barris de madeira brasileira que a gente comprou pro clube. Então, isso é bem possível pra gente, sabe? Mas só quando é em baixo volume, né? E o clube dura 12 meses? Como é que funciona? Só pra gente entender. A gente estipula ele como por 12 garrafas. Então, a gente faz 12 garrafas, mas são 6 cervejas. Por quê? Porque a gente quer fazer 6 cervejas com 2 garrafas, porque a pessoa recebe, pode tomar uma, e a outra é para envelhecer. Então ele pode deixar envelhecendo por anos, tá ligado? Exatamente, porque essa é a brincadeira, sabe? Poder envelhecer a cerveja. Não, vocês são maldosos, isso sim. Ano passado, quando eu estive no Vale dos Vinhedos, eu fui a uma vinícola, comprei um vinho de talho. Em Portugal, em 2019... Era da Lídia Carraro? Comprou? Lídia Carraro, comprei esse da Lídia Carraro. Mas em 2019, na Cartucha, eu provei um vinho de talho e falei, porra, que legal, demais e tal, não sei o quê. Cheguei na Lídia Carraro, eles falaram, a gente tem um vinho desse aqui agora. Aí mostraram assim, uma caixinha e tal, não sei o que quer. Aí me enfiaram a faca, eu falei que queria dividir com o meu irmão. Veio um par de garrafas. Aí quando eu paguei, a mulher falou assim, então, senhora, o seu vinho só fica pronto em maio. Eu falei, filha da mãe, depois que eu paguei, que a senhora fala que o vinho fica pronto em maio, né? Beleza, mas já pandemia, o vinho chegou em junho, eu julho em casa, ela falou, agora ele descansa 30 dias pelo menos. Aí descansou, eu falei com o meu irmão, e aí, vamos beber? Ele falou, não, esse vinho com certeza tem que envelhecer, porque ele entende mais de vinho do que eu. Mas bebe Brahma, envelhece melhor, não sei o que. Eu falei, tá bom. Aí estamos com o vinho em casa guardado aí, ou seja, o vinho tava pronto em maio, chegou em junho, estamos em março, não bebemos nenhuma ainda. Mas a ideia é beber uma garrafa e depois esconder a outra pra... Passei lá na Lídia Carraro, lá eu olhei assim, mas não tive coragem de comprar. Não entrou no meu bolso. Porque eu sou rica! Depois eu te conto. Mas é assim, né? O Clube da Coisa Linda, a gente faz 2 entregas. Porque, cara, tem um negócio que deixa muito caro, é a entrega mensal. E a gente decidiu fazer em 2 entregas condensadas, porque daí a gente entrega em qualquer lugar do Brasil pelo mesmo custo. Então tem um jogo aí de logística bem forte. Tanto que o Clube da Coisa Linda, a gente tem assinantes em 13 estados. 13. Tem muita gente no Nordeste, tem muita gente no Amazonas, é muito legal isso, sabe? Entrega logística no Brasil é bem complicado. Por sorte, a gente tem um sócio que é de logística. E daí agora, funcionou sensacional, né? Mas a gente faz em 2 entregas, porque daí, condensa a entrega e vai. Porque senão ia sair o dobro do preço só em logística, tá ligado? Então a gente foca em 2 entregas. É mais ou menos como o negócio da Lídia Carraro entrega depois de uns meses. Mas você primeiro paga, depois você recebe. Exatamente. Tá tranquilo. E a gente aqui sofre, porque fica naquela ansiedade, tem que dar tudo certo, né? Porque, é tempo, o pessoal... a gente quer fazer com o maior cuidado possível, né? Porque o clube é uma coisa que ele é bastante experimental, mas ao mesmo tempo a gente quer que a pessoa adore aquilo, tá ligado? Então, a gente sempre tenta fazer experiências bem diferentes ali no clube.
Mas cara, é legal, assim, a gente quer fazer até eu acho que em 2023 a gente tava querendo abrir novos clubes de diferentes formas, de cervejas com uva, de cervejas ou de cidras, tá ligado? Então, tipo, a gente quer ir abrindo, assim, mas é a única forma que a gente vende mais, assim, pra pessoa física é no clube. Assim. Então, olha só, você já me vendeu o clube, tudo bem, dia 14, já tô anotando na minha agenda aqui, 14 de julho. Cara, Diego, muito obrigado. Cara, valeu eu que agradeço. mesmo. Valeu pela sua participação, por esse papo leve e gostoso aqui, super agradável. Leandro, você não vai cortar nenhum minuto deste programa, Leandro. Não há nada a ser cortado neste programa. Só os muito respiros. Obrigada, Diego. Foi muito maravilhoso, assim. Fiquei muito feliz. Legal, é uma pena de eu não ter bebido coisa linda ainda. Então, por favor, quando tiver alguma coisa pronta pra mim, me manda seu Pix, que eu quero comprar coisa linda. Pode deixar. Por favor. Obrigada. Não, eu que agradeço. Eu sempre escuto vocês, então eu achei legal pra caralho.